Olá, pessoal. Então, eu vim aqui para falar com vocês, né, sobre aí eu vi aí numa postagem, né, que na última sexta-feira o Tiago ele foi visto em Soledade, né, numa lanchonete aonde que ele estava com um moço de moto. Quando um dos próprias pessoas que viram que estavam ali também nesse ambiente, nesse local, reconheceu ele, meio que ficou encarando. E ele se tocou e ele simplesmente subiu em cima da moto e se mandaram. Então, para vocês verem, né, pessoal, isso na sexta-feira. Na própria sexta-feira, que foi o dia da transmissão da coletiva de imprensa da polícia, né? Aonde falaram ali. Muitas coisas ainda foram ditas em algumas emissoras aí que o doutor Aldroville falou, né? Aldroville, eu acho que é o nome dele, né? Um delegado muito competente, né? De um trabalho exemplar. Todos eles que estão ali, eles estão trabalhando, eles estão fazendo o que eles devem fazer. A gente sabe que desde o início houve sim algumas contradições que o próprio doutor Diógenes falou, né? O delegado Diógenes tinha falado. Então, assim, pessoal, voltando lá no Tiago, né? Então, para vocês verem como que ele estava em outra cidade, ele estava fazendo lanche. Então, alguém ali, né, estava acoitando ele, alguém ali tá amparando ele. Parece também que ele passou por uma pousada, né? Então, de certo, a polícia já deve estar aí no encalce dele, de certo, lá por essa própria lanchonete. Se não tiver ali por perto, deve ter alguma câmera, né, pessoal? Então, assim, ó, o negócio é o seguinte, como todo mundo já sabe, desde o início, lá a partir do dia 11, houve sim ali aquela estratégia, né, para ele estar saindo de casa, para dizer que ele estava doente e aquelas coisas todas que aconteceu. Segundo, até onde eu sei, né? Os parentes deles devem ser. Quem que poderia ser os parentes que falasse que ele saiu sem documento, sem nada, sem dinheiro? A esposa, a babá, a filha. As três pessoas que poderia estar dizendo que isso aconteceu, que ele saiu desorientado e estava sem dinheiro. Então elas ali, alguma delas acabaram o quê? Mentindo e omitindo para a justiça. Querendo ou não, sim. Então aí, depois houve tudo aquilo, ninguém ia fazer BO, ninguém corria atrás, deixaram ele sair doente de dentro de casa. Então, pessoal, agora ele tá ali. Será que vão conseguir? Vamos torcer que sim, que encontre ele o mais rápido possível, porque ele tem que vir prestar conta com a justiça. Ele é o principal suspeito, né? Porque tudo leva a crer que aconteceu ali. A menina ali entrou, a menina ali ninguém viu sair. Sob o carro naquele dia. Ele não era acostumado a ir trabalhar de carro. Aquele dia foi, a esposa veio, deixou o carro lá fora. Ele simplesmente pegou o carro e colocou de ré. Se ele fosse trabalhar com o carro como se fosse normal, para que ele colocar de ré lá dentro para depois sair? Só que aquele dia ele acabou chegando atrasado no seu trabalho. Ele foi pelo lugar que ele nunca ia. Ele andou por umas matas, uma terra de chão batido. Ali, né? Diz que essas matas é de difícil acesso. Ele passou por lugares que parecia ser terrenos privados, né? Então, e depois ele chegou 20 minutos mais tarde até o seu compromisso, o seu trabalho. Então, eu creio para mim que isso está por essa imediação da onde ele nunca fazia esse trajeto. Lembrando-se ali que pelas imagens que a Grace Kelly falou, no final da noite ali, depois que ele saiu para trabalhar, chegou 3 pessoas. Essas 3 pessoas estavam com sacolas de tipo malas e depois, quando saíram, simplesmente parecia ter algo ali dentro.
Teve pessoas que não falou antes porque ficaram com medo, porque sabiam que ele já estava ali fazendo o quê? Ele e a sua esposa indo falando com as pessoas sobre as imagens. Parece que foi quebrado a câmera ali da casa dele, e isso com certeza foi de propósito, tá? Outra coisa, ele quis ali apagar, né, as testemunhas, pagar as provas, quer dizer, né? E ele quis ali que as pessoas falassem que era outro horário e tal. Então, pessoal, que nem eu digo aqui, ó, houve aquela contradição que o doutor Diógenes falou entre a família da própria Ana Sofia contra as testemunhas. Creio-me que ali, por um equívoco, por elas terem medo, alguma coisa aconteceu, né? Só isso lá no futuro a gente vai saber, que isso vai ser tudo, vai vir tudo aí à tona. Daí teve o quê? Vocês lembram do dito daquele negócio do bilhete que foi levado por TV. Ai, como é que é o nome? TV Correio, se eu não me engano, né, do João, que foi levada de manhã cedo. Parece-me que a mãe, os parentes da Ana Sofia, desconfiam que seja o próprio Tiago que tenha feito isso. E tudo não, a gente não pode descartar também. Nós não podemos aqui afirmar, mas tudo leva a crer que sim, porque desde ali, desde os primeiros depoimentos, a polícia mesmo disse que ele sempre estava querendo jogar a culpa para a família da Ana Sofia, entendeu? Dizendo que ela fazia aqueles delitos, fazia aquelas coisas, a mãe chorando fala aí pra gente que ela nunca fez, nunca, né, nunca pegou nada. E o próprio delegado, doutor Aldroville Grise, ele falou que ninguém falou um ai de mal da Ana Sofia. Então aí, vamos querer acreditar em quem? Nele ou no Dr. Aldroville? É lógico que a gente vai acreditar no Dr. Aldroville Guise, né? Então aí, pessoal, que nem diz aquele ditado assim, ó. Esse cara, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Daí teve o negócio do vestido lá na Gruta dos Morcegos, né? Foi plantado aquele negócio lá. Foi também falado sobre o negócio da outra cidade. Vocês lembram? Da Dona Inês? Teve o vestido, que foi plantado, com certeza. Esse bilhete aí foi para colocar a culpa na mãe. Tudo para atrapalhar as investigações. E no início eles conseguiram. Porque o que aconteceu? Deles estarem falando, quem que a polícia estava ali investigando era a família. A família da vítima estava sendo investigada. A gente sabe muito bem que existe sim família que não vale nada, família que ali fazem coisas erradas sim. É o que mais a gente vê por aí. A gente vê aí pela mãe da Lana. A mãe da Lana, ela já foi ali dia 21, 22, parece, era para ser liberado, mas ela não tem. Para vocês verem, a mãe não foi nem lá no ML e não foi lá para liberar o corpo, não foi atrás da documentação que precisava. Até ontem ainda ela se encontrava lá. Hoje não sei porque eu não vi ainda ali nada da emissora. Então assim, pessoal, tudo isso leva a crer que sim, que eles conseguiram ali colocar medo na Dona Socorro, colocaram medo nos próprios filhos da Dona Socorro mais velha, por isso que elas não vinham aí, não dava aquele grito de liberdade, não saíam fazendo passeata e tal. Então, pessoal, que nem eu digo assim, ó, agora a gente vê que elas conseguem conversar, que elas conseguem, elas estão libertas. Elas estão dando gritos de socorro, dizendo a Dona Socorro, a gente vê aí nas reportagens que ela quer, ela diz que ela quer perguntar por que ele fez justo com a filha dela. O que de mal ela fez para ele? A gente sabe
que não fez nada, um ser de luz daquela menina ali, ela jamais faria mal a ninguém. Outra coisa, no próprio colégio, a professora Rose falou que ela era uma das melhores alunas, que não faltava. Ela sempre estava presente em tudo, ela era participativa em tudo, né? Então aí para vocês verem, agora a própria família tem quase certeza que o bilhete foi através dele. E tem como descobrir, como eu já falei desde lá do início, que tem como se descobrir sim, porque é só quem recebeu o bilhete vai dar ali as características, e sempre tem nas delegacias aí a pessoa que faz o retrato falado. Então, a não ser que estava com capuz, alguma coisa parecida, mas se não tem como descobrir quem foi, sim. Então aí, pessoal, esse bilhete foi implantado para querer dizer que a família que era culpada, né? Plantaram também para tirar o foco o vestido, né? E muitas mais coisas por aí. Tentaram aí coagir a família, tentaram aí coagir testemunhas, quiseram apagar aí, né, as provas que o próprio delegado falou. Outra coisa muito interessante que tem que ser descoberta, e a polícia de Sérgio já está aí no encalço para saber quem que são essas 3 pessoas que saíram na casa que chegaram descendo da casa para a casa do próprio Tiago e depois voltaram, né? Seriam 3 pessoas que desceram com sacolas e parece algumas malas vazias e depois levaram algo ali dentro. Isso porque que até hoje ninguém falou nada, né? Pode ter certeza que lá também eles não falaram, porque eles tentaram encobrir o tempo todo, né? Então ali, algo de errado que não está certo. A esposa, com certeza, ali sabe de muita coisa, né? A avó, a mãe da professora, né, disse aí que eles querem que aconteça a mesma coisa que nós queremos que aconteça. E que levar para a estrada, para trás das grades, será? Que ele pague? Ou será que isso daí é só para querer se redimir um pouco, só para por quê? Né? Então quer dizer que assim, pelo jeito, a própria esposa não estava no horário, mas depois ela, querendo ou não, acabou compactuando com tudo, né? Então assim, algo de errado que não está certo. Mas a polícia vai descobrir tudo isso sem sombras de dúvida. Logo já vamos saber. Graças a Deus, a Grace Abitukelli ali sempre insistindo, ela é ali uma jornalista nata, ela é uma pessoa, é um exemplo de jornalismo. Estou adorando também o próprio jornalismo do próprio, quer aí dar, né, os votos para Grace Abitukelli e para o próprio Diego Lima. O Diego Lima eu só vinha conhecer agora depois que aconteceu isso com a Ana Sofia, né? Então, isso daí, pessoal. Desde já, meu agradecimento. Vamos torcer aí. Quem souber, ligue 190 197, tá bom, pessoal? Está aí na minha capa.